Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Queridos, eu convido vocês a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Se os irmãos quiserem se colocar em pé, nós vamos todos em pé lermos a palavra de Deus. Capítulo 27 e o versículo de número 22, que diz assim: E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Versículo 26. É, portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha. Amém. Podeis vos assentar. Calma aí, Guilherme. Eita, agora. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é uma informação, e todos nós conhecemos a razão pela qual o livro de Atos dos Apóstolos fora escrito. Atos não é um livro isolado, ele pertence a um relatório que foi dividido em duas partes. Esse relatório minucioso foi feito por um grego por nome Lucas. Lucas só fez esse relatório porque um novo convertido com a mente confusa pediu que ele fosse averiguar com provas científicas, com provas oculares, se era ou não de fato verdade que Jesus havia ressuscitado e se de fato Jesus havia feito milagres. Atos, ele era um pergaminho que pesava mais de 15 quilos. Era um pergaminho que fora feito em uma segunda parte. Se você pegar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuidade de Lucas, você vai ver que os dois representam 1/4 do Novo Testamento. Ele é maior do que as próprias epístolas pastorais de Paulo. Quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, o que você vai ter é alguém fazendo uma pesquisa a respeito de Jesus para poder dizer se é ou não verdade tudo o que um homem ouviu a respeito dele. Quando você pega Atos dos Apóstolos, começa o texto dizendo ao excelentíssimo Teófilo. O Evangelho de Lucas também usa essa expressão. A palavra excelentíssimo ali é para deixar bem claro que a pessoa em que Lucas estava se referindo era alguém do alto escalão romano, ou um grande general, ou um dos senadores que pertenciam a Roma naquela época. Nós sabemos que este homem novo convertido, alguém pregou para ele, alguém disse a Teófilo a respeito de quem era Jesus, do que Jesus realizou, do que Jesus fez,
do que Jesus realizou durante o tempo de vida aqui na terra. Só que a fé de Teófilo é abalada em um certo momento da sua vida. Por quê? A Bíblia vai dizer a nós que há um grupo de soldados que pegam a mensagem de Jesus, da ressurreição de Jesus, e distorcem essa mensagem. Até o momento, Teófilo cria que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia milagres, mas é posto ali em dúvida no coração de Teófilo quando alguns soldados chegam até os seus comandantes romanos e pregam a seguinte palavra, de que Jesus não ressuscitou, mas o que aconteceu é que os guardas dormiram na frente do sepulcro e vieram os seus discípulos e roubaram o seu corpo, e agora estão dizendo que Jesus ressuscitou, mas na verdade roubaram o corpo de Jesus. Essa é a palavra que os soldados que guardavam os sepulcros informaram os seus maiorais, e eles ainda estão respaldados, está em Mateus no capítulo 28, eles ainda estão respaldados com a proteção do sumo sacerdote da época, porque eles disseram: olha, vocês digam a todos que ele ainda está morto, mas que esconderam o seu corpo, e se os seus oficiais, se os seus comandantes brigarem com vocês ou duvidaram de vocês, falam para conversar com a gente, e a gente mantém isso que vocês falaram. E a Bíblia diz que pagaram muito dinheiro aqueles soldados para que eles dissessem que Jesus permanecia morto. O que me entristece quando eu leio essa passagem bíblica é porque Maria e as outras mulheres chegaram diante do sepulcro, mas a Bíblia diz que o sepulcro já estava com a pedra removida, que o sepulcro já não tinha Jesus dentro dele mais, mas Jesus já tinha ressuscitado, que no sepulcro o que tinha era 2 anjos, e um deles dizendo a Maria: o que procura? A quem procuras? Porque vocês não perceberam? Entra aí dentro e vejam com seus próprios olhos, ele não está mais aí, porque ele já ressuscitou. A alegria é grande dessas mulheres, mas eu quero que você perceba a sutileza do texto na maldade do sumo sacerdote. Por quê? Porque Maria não viu Jesus ressuscitando, quem viu foram os soldados. Maria não viu a pedra do sepulcro sendo removida, quem viu foram os soldados. Maria não viu quando a terra estremeceu, quando o anjo desceu, quem viu foi os soldados. Maria não viu quando Jesus com o corpo glorificado sai de dentro daquele sepulcro, quem viram foram os soldados. Os soldados saem de lá atônitos, a Bíblia diz que eles pareciam que estavam mortos pela cena que eles viram, e eles saem correndo e vão até os sacerdotes e dizem para eles: ele está vivo. Quem está vivo? Jesus está vivo. Nós vimos o terremoto quando o anjo desceu, nós vimos quando a pedra fora removida, nós vimos ele saindo do sepulcro com o corpo glorificado. Ele está vivo, Jesus está vivo. Pensa essa cena impregnada na mente desses soldados, pensa como eles estavam abalados com a cena que viram. Só que agora o sumo sacerdote chega para eles e diz para eles: o que vocês viram? E diz: vimos Jesus ressuscitado. O que mais? Nós vimos quando a pedra foi removida. O que mais? Nós vimos o anjo descendo, a terra estremecendo. O sacerdote chega e diz: você não viu nada não. Aí os soldados, está no texto, lê na tua casa, Mateus 28. O soldado diz: eu acho que a gente viu sim. Ele diz: pega, então, acho que você não viu não. Tem certeza que você viu? E mais um pouquinho de dinheiro na mão deles. Aí um olhou para o outro e disse: você viu alguma coisa? Diz: vi não, eu não vi nada. Certeza? Não, eu não vi.
saíram de lá com o bolso cheio. E todo mundo que perguntava, eles diziam: ele não está vivo, ele continua morto. É que roubaram o corpo dele enquanto a gente dormia. Só que os soldados vão levando essa informação até chegar lá no grande escalão de Roma, no ouvido de alguém que havia acabado de aceitar a Jesus e dizer que ele cura, que ele salva, que ele liberta. Alguém chega e diz: ele não ressuscitou, ele continua morto. Aquilo mexe com a cabeça de Teófilo, aquilo mexe com a mente de Teófilo. E agora eu fico triste, porque os soldados foram dormir naquela noite, se é que conseguiram dormir, com aquela cena na mente. Mas todo mundo que perguntava, eles diziam: ele ainda está morto. Mas eles sabiam da verdade. O que tem de gente que vive a vida como se Jesus ainda estivesse morto, mas sabe da verdade, sabe que ele está vivo, sabe que ele é a nossa única esperança de salvação, sabe, mas ele prefere, por causa das vantagens do mundo, anular o plano de salvação na mente e viver fingindo que não sabe do valor que tem a igreja, o culto e a morte e ressurreição de Cristo na cruz. Mas que bom que em plena segunda-feira nós estamos aqui para declarar que ele está vivo. Enquanto alguns por vantagem fingem que Jesus não está vivo, eu vejo outros que foram ao contrário. Enquanto uns tiraram vantagem para dizer que Jesus permanecia morto, teve um grupo que chegava e dizia: ele está morto. Ele não está morto. Mas esses não ganhavam nada a não ser o oposto, que era a perseguição. Chegaram em Pedro e disseram: se você disser que ele está vivo, você vai morrer crucificado. Ele diz: por gentileza, só que de cabeça para baixo, porque eu não vou deixar de dizer que ele está vivo. Pegaram o seu irmão e disseram: ele está vivo. Ele diz: está vivo. Se falar que está vivo, vai morrer. Ele diz: não tem problema. Mataram ele. Pegaram Tiago e disseram: se disser que ele está vivo, morre ao fio de espada. Ele diz: pode matar ao fio de espada, porque eu vou continuar pregando que ele está vivo. Pegaram João, colocaram numa ilha de Patmos, dizendo: se você disser que ele vive, você vai ser jogado num caldeirão de azeite. Ele diz: pode jogar, porque eu vou continuar pregando que ele está vivo. Jogaram João, o caldeirão de azeite não lhe fez nada. Pegaram ele, jogaram numa ilha, isolaram ele, disseram: vai morrer aí solitário, para aprender a não dizer mais que ele está vivo. Mas de repente João estava lá na ilha sozinho, quando ele em espírito foi arrebatado, e a Bíblia diz que ele ouviu uma voz que dizia: João, eu sou o que estava morto, mas eis que estou vivo. Estou vivo. Aleluia. É mais fácil viver a vida como se Jesus não existisse, mas nós renunciamos tudo para dizermos que ele está vivo. Vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Vivo. Os soldados espalham essa mentira. Aí Teófilo chama Lucas e diz: eu preciso de um favor de amigo. Ele diz: o que é? Ele diz: sai em todos os lugares que este homem passou e avalia para mim se é verdade ou não o que falaram dele para mim. O que falaram? Que ele cura, que ele liberta, que ele salva, que ele fez milagre. Só que como agora os soldados chegaram e disseram para mim que ele ainda permanece morto, então tudo que falaram a respeito dele corre o risco de não ser mais verdade. E eu acreditei numa coisa que não é verdade. 3 anos depois, chega na casa
de Teófilo um pergaminho do seu amigo e pesquisador, cientista, médico, Lucas, dizendo: ó excelentíssimo Teófilo, de tudo que você ouviu a respeito dele, eu vim dizer para você que é verdade. Eu estive em Naim e eu vi um rapazão grande e uma mulher viúva alegre do lado do seu filho, e ela me contou que um dia ele passou em Naim, e na porta da cidade ele tocou no caixão, e o menino que estava morto ressuscitou. Teófilo, é verdade, ele ressuscita. Teófilo, eu passei no mar da Galileia e lá eu vi, comentaram comigo sobre uma pesca. Os pescadores passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada, mas quando foi de manhã ele disse aos pescadores: vamos às águas altas, vamos ao mar alto e lançai as vossas redes. E quando eles lançaram as redes, eles fizeram uma pesca maravilhosa. É verdade, Teófilo, ele faz milagre. Ei, Teófilo, ele cura, porque o servo do centurião foi curado. Eu conversei com o centurião e ele me contou que ele só falou uma palavra e o servo dele foi curado. É verdade, Teófilo, é verdade. Só que Lucas não comenta nada sobre a segunda parte. Qual? Ele está morto ou está vivo? E o tempo passa, e aí depois de 1 ano e meio chega uma segunda carta, que nós chamamos ela de Atos dos Apóstolos. Aí chega para Teófilo, e olha o que ele vai dizer para Teófilo. Ele pega e diz: ele está vivo. Ele está vivo. Pastor, mas por que eu fiz tudo isso? Tem que ouvir tudo isso. Eu já vi muitos pregadores falando disso. E o que tem a ver com o capítulo 27? É porque Lucas quer falar que Jesus está vivo, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas ele faz questão de inserir dentro de uma história que era só de Jesus. A pergunta não era sobre os homens, era sobre Jesus. Mas Lucas faz questão de incluir uma pessoa e fala dela por um longo tempo nesse pergaminho. Quem? Paulo. Por que é que um homem cheio de falhas e com um passado tão ruim quanto dele merece a atenção de Lucas para falar a Teófilo concernente às coisas de Jesus? E aqui nós chegamos no capítulo 27, e eu quero pensar com você. Fique com a sua Bíblia aberta nesse momento. O que fez Lucas querer usar Paulo dentro de um contexto que só era de Cristo? Porque às vezes Deus vai inserir um homem no meio da história da eternidade. O que esse homem fez, quem ele era, para merecer ser destacado no meio de uma história tão linda quanto a de Jesus. E aí Atos capítulo 27 já está no final da vida desse homem, e quem está narrando é Lucas. E agora vai mostrar sobre uma viagem, a viagem que faria Paulo chegar a Roma. A viagem de Paulo a Roma não era por causa da artimanha dos homens, por causa de um julgamento errado. Não era porque os homens lhe julgaram com injustiça que acarretou a sua prisão, e agora o seu envio para Roma para ser julgado diante de César. Não, fazia parte do plano de Deus. E é bem claro isso, porque no capítulo 27, no versículo 23, eu quero que você leia comigo. Ele vai dizer: o anjo de Deus esteve comigo hoje à noite, a quem eu sirvo, e ele disse para mim: não temas, é necessário que seja levado diante de César
O que Paulo estava dizendo é: as traições, as perseguições, as injustiças, as calúnias, as fofocas, os levantes, me levar para um lugar que eu não quero, não faz parte de uma articulação humana, da maldade do ser humano. Ele diz: não, faz parte de um propósito divino. E isso é que Lucas quer mostrar a Teófilo. Ele quer mostrar para Teófilo que dentro da vida cristã sempre existiu e sempre existirá em nós, às vezes, lutas, combates, embates, situações difíceis em que somos perseguidos, em que somos julgados de forma injusta. Mas quem olha para nós pensa que estamos perdendo. Quem olha para o crente pensa que ele está, na verdade, por baixo, mas não entende que faz parte do propósito de Deus. Porque quanto mais baixo você descer, mais alto Deus vai te levantar. E Paulo está agora sendo um exemplo de Lucas para Teófilo. Lucas está dizendo: isso aconteceu com Jesus, mas também acontece com a gente, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e desceu na terra, e da terra desceu para ser mais humilhado ainda como servo, e como servo desceu mais ainda, morrendo em morte de cruz, e como morte de cruz desceu mais ainda, porque fora sepultado. Mas tem o seguinte: aquele que mesmo esvaziou-se, que foi humilhado, agora o Senhor o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que todos os joelhos se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ai, Paulo, alguém olha e diz: ele está só perdendo. Tá não, já já Deus começa a levantá-lo, a exaltá-lo. Essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória permanente, vai produzir um peso de glória duradouro. A luta é passageira, mas a vitória será comemorada para todo sempre. Ei, ele vai pegar um navio para fazer a viagem que está dentro do propósito de Deus. Que está dentro do propósito de quem? De Deus. Lá vai Paulo, versículo de número 2. Olha o texto bíblico: e entrando em um navio adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos. Quem está contando é Lucas. Estando conosco um tal de Aristarco, macedônio de Tessalônica. Aí ele vai dizer no versículo 4: e quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Versículo de número 6: e o centurião, tendo achado um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Ponto. A viagem começa, só que eles vão usar um navio adramitino. O navio adramitino é um navio de pequeno porte, é um navio comercial pequeno. Ele tem as suas velas, ela é retangular, ela funciona mais com o vento, ela flutua no vento a favor, ela navega. Cabe poucas pessoas, e o texto mesmo já disse que tinha mais de 270 pessoas dentro desse navio. E eles começam a navegar. Eles têm vento contrário, mas eles vão navegando. A estrutura desse navio é mais frágil, mas eles estão navegando.
e até a metade do percurso, eles se desenvolvem com facilidade, mesmo diante dos ventos. Eles foram navegando, mesmo diante da pequenez do navio, eles foram navegando, mesmo diante da simplicidade do material que fora feito este navio, eles foram navegando. Mas de repente chegaram em um local, e quando eles descem em Lícia, a Bíblia diz que o centurião viu um navio maior, um navio egípcio, o navio de Alexandria, porte maior, cabia 400 pessoas, fora as suas mais de 50 toneladas de cereais, de grãos, que podia transportar na Ásia Menor. O centurião, quando olha aquilo, ele pensa: esse é o navio, qualquer imprevisto temos mantimento, temos suprimentos, vai caber todo mundo tranquilamente. O navio é mais reforçado, ele é maior, tem estrutura melhor, vamos embarcar nesse navio. E a Bíblia diz que ele fez todo mundo embarcar no navio que ele queria embarcar. E aqui começa o problema da viagem. Por quê? Porque enquanto eles viajavam no navio menor, na embarcação menor, mesmo diante dos ventos contrários, eles chegaram aonde queriam chegar. Mas no versículo 7, o navio é maior, o navio tem mais estrutura. Mas olha como começa a mudar a viagem. Olha aí no seu texto bíblico aí, versículo 7. E navegando, já mudou. Vagarosamente. Não, continua mantendo o texto na tela ali. Aí diz assim, ó: não nos permitindo o vento ir mais. O vento parou eles. Eles começaram no navio grande devagar, vagarosamente, e agora o vento piorou e fez o quê? Parou. Só que o navio menor, vamos lá para o navio menor, versículo de número 4. Olha lá o versículo 4. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram... Mas a Bíblia não diz que eles navegavam vagarosamente, diz que eles navegavam. O vento estava contrário, mas eles estavam... E aonde eles queriam chegar, eles chegaram. Agora trocaram de navio, mudaram de embarcação. Achando que as coisas iriam melhorar. Não estavam contentes com a velocidade do Adramitino, e disseram: esse de Alexandria é melhor. E o problema não é só que o centurião entrou, o texto diz: nos obrigou a entrar com ele. O que tem de gente obrigando os outros a entrar em embarcação, que vai trazer prejuízo lá na frente. Tem barco que você entra sem querer entrar, porque o marido decidiu, porque a esposa decidiu, porque se não gosta do meu filho, não gosta de mim. Mas o meu filho não quer mais ficar na igreja, pastor, o meu filho está indo para uma outra embarcação, melhor, mais atualizada, com estrutura de aço. Essa daí ainda é só cordas que envolve em torno de madeiras, mas o alexandrino, ele já é outro navegação, ele já tem agora partes de aço, já tem blindagem de aço. Nós vamos mais adiante, e não dá mais, pastor, até esse momento a gente trabalhou nesse navio, até nesse momento foi bom enquanto durou, mas agora a gente quer navegar em águas mais profundas, então nós vamos usar embarcação maior, mais atuais, mais tecnológica. Cuidado, cuidado. O que tem de gente tomando atitude errada, e às vezes entrando num barco que não era para entrar, mas quem quis entrar foi o esposo, foi a esposa, foi os filhos, e acabou entrando numa embarcação que não era para entrar. Pastor, mas nós estamos navegando, mas estão navegando contra o vento, é muito vento, mas ainda está navegando.
E o navio que era para navegar com maior facilidade não consegue romper a força do vento, mas o menor conseguia, o mais simples conseguia. A igreja chegou até aqui do jeito que é, com simplicidade. Nós podemos não ter tanta tecnologia, mas a gente rompeu ventos até aqui. Os ventos contrários não seguraram a igreja de navegar. E muitas vezes ficamos sendo assediados pelas novas embarcações, e o que tem de gente doidinho para poder entrar no novo navio. Cuidado, pode começar a andar devagar e depois até parar, porque navio que suporta vento, às vezes não é o navio que é bonito, é aquele que não é tão bonito, mas já foi experimentado muitas vezes nas tempestades desta vida. Eu vou trocar de navio. Como eu queria trocar de navio, mesmo sendo o pregador com a autorização do pastor, mas eu não sou o pastor da igreja. Então algumas coisas eu não posso falar. Mas o que tem de gente querendo trocar de navio? Esse já está veinha. Eu vou pegar um mais novo, um maior, um mais bonito. Cuidado, esse aí vai parar numa tempestade, vai virar uma confusão na tua vida. Você vai escapar só agarrado num pedaço de madeira, de tudo dele que vai sobrar. Pastor, mas esse está navegando. Chegou até aqui, não te deixou na mão, cuidou de você. Só superficialmente, eu não vou entrar lá no profundo, mas não troque de casamento, não troque de ministério, não troque de emprego, não mude, não troque, não continua. Pastor, que loucura é essa que o senhor está fazendo? O senhor está falando, parece que o senhor estava em casa hoje. Eu não estava, mas o Espírito Santo estava lá. E ele assistiu você já planejando a mudança de navio, e colocou isso na minha boca aqui nessa noite, para dizer para você: continue na tua embarcação, continue navegando no seu navio, e você vai chegar, mas não sai. Embarcaram no navio melhor, começaram a andar lentamente, e depois o navio parou. Aí parou, eles já ficaram angustiados, ficaram já nervosos. E aí o texto no versículo 8 diz que pararam num lugar chamado Bons Portos. Aí ficaram tranquilos, mas alguém disse: está na hora da gente continuar, vamos embora, vamos seguir em frente. Aí Paulo se levanta e diz: gente, senhores, versículo 10, eu percebo que essa viagem será dolorosa e com muito dano. E isso não é só danos materiais, mas também para as nossas vidas. Não vamos viajar mais não. Para aí, gente. Não vamos mais. Mas daí, o centurião, pastor, ele não quis ouvir Paulo. Ele quis ouvir o capitão do navio e quis ouvir o dono do navio. O dono do navio e o capitão disse: esse navio aguenta, rapaz, eu conheço esse navio. Esse navio é muito bom, esse navio, rapaz. E o capitão vai olhar para ele e dizer: já passamos por esse caminho várias vezes. E Paulo dizendo: gente, não vamos.
Vamos sair daqui não, gente. Aí ao invés dele ouvir Paulo, olha o texto bíblico, versículo de número 11. Mas o centurião acreditou mais no capitão e no dono do navio do que naquilo que Paulo falava. Irmão, o que tem de gente fazendo coisas que não deveriam fazer, e desculpe a minha sinceridade, o que eu vou falar aqui pode até deixar você um pouquinho triste, porque hoje em dia está virando fora do politicamente correto. Hoje as pessoas não querem mais ouvir que o pastor tem autoridade. Não, hoje o que as pessoas gostam de ouvir é que nós somos todos iguais. Mas nós não somos todos iguais. Esses dias eu preguei no Belém, na reunião de obreiros, eu falava sobre o comandante de 10 milhares. Quando os soldados de Davi chegaram em Davi, Davi disse: eu vou para a guerra com vocês. Disse: o senhor não vai não. Ele disse: não, eu vou. Eu disse: o senhor não vai, porque se o senhor for, vai dar problema maior para a gente. Se só nós formos, cada um de nós vale um, mas se o senhor for e o senhor morrer, o senhor vale 10 milhares. Sabe o que o soldado de Davi estava dizendo para ele? Se qualquer um de nós cairmos, caiu um, mas se o inimigo derrotar o Senhor, cai 10 milhares. E Davi tinha enviado 3.000 soldados para a guerra, mas eles disseram: se todos nós morrermos é 3.000, mas se só o Senhor morrer é 10 milhares. Sabe o que é isso? É consciência de liderança. Eles sabiam o valor que tinha o líder deles. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas, elas não se importam com o valor do seu líder e acham que equivalem-se no mesmo valor que ele. Não vale. Se os irmãos caírem, somos um. Mas por que o diabo fica tentando derrubar pastor Neemias, pastor José Wellington, pastores? Por que ficam tentando derrubar os grandes líderes? Porque por detrás dele tem 10 milhares. Não é ele que cai, é uma igreja toda que cai. Não é ele que perece, é um povo todo que perece. Só que a gente tem que ter consciência para dizer: eu tenho o valor de um, mas o Senhor vale 10 milhares. Então nós vamos para a guerra, nós vamos lutar, mas vamos preservar a sua vida. Hoje é o contrário. Hoje, ao invés de preservarmos os nossos líderes, nós somos a ferramenta que às vezes o diabo usa para derrubar os líderes de 10 milhares. Mas nessa noite, Satanás que fica furioso lá fora, porque aqui dentro nós ainda reconhecemos a qualidade dos nossos líderes. Ei, a palavra do capitão, a palavra do dono do navio teve mais valor do que a palavra de um homem de Deus. Porque houve um naufrágio em Malta, porque um grupo preferiu ouvir um profissional do que ouvir o pastor. Preferiu ouvir alguém que dizia vai dar certo, do que ouvir alguém que está dizendo cuidado, cuidado, vigia, não vamos. As pessoas hoje em dia, elas casam e não vem perguntar opinião para o pastor mais. Aí depois de um tempo, chove no gabinete da gente. Meu Deus do céu, aí é 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e você disse para não casar, mas os olhos verdes, o cabelo, pastor, mas é muito lindo. Diz: mas não é para você, não vamos. E aí o diabo é tão sujo, o diabo é sujo, que ele ainda faz igual fez com eles. O capitão olhou para eles assim: dá para viajar. Aí o dono do navio diz: meu navio aguenta. Aí para melhorar ainda, e eles não quererem ouvir Paulo, olha o que o texto vai dizer no versículo 13: e soprando um vento sul, assim
Aí as velas deles estavam paradas. A vela do navio estava parado. Estava assim, ó. Aí daqui a pouco ele disse: rapaz, ó, e o vento ainda está a favor. O vento é o do sul. Bora, gente, vamos embora. Deus está com a gente, está tudo dando certo. Cuidado com a falsa paz. Cuidado com a falsa tranquilidade. Cuidado, pastor, mas está dando certo. Eu acho que o pastor tem inveja de mim. Eu acho que o pastor não quer que eu prospere, não. Eu acho que ele não vai com a cara do fulano, da fulana. Por isso que está falando para eu não andar com ele. Eu acho que o pastor, porque, olha o vento. Aí judia da gente, porque daí você tem que ficar lá e não pode nem falar eu avisei, que senão eles ficam tristes com a gente. Se falar eu avisei, fala, tá vendo? Eu vou lá, o pastor ainda joga na minha cara ainda. Você ainda tem que aconselhar fingindo que você não lembra do último gabinete que você disse não faz isso. Está na Bíblia. Paulo não jogou na cara deles, não. Pode, esse aqui, pastor Ricardo, eu não uso mais, não. Aí eles ficaram tudo com medo quando o negócio ficou tudo ruim. Aí Paulo chegou e disse: gente, eu avisei. Ele falou assim. Paulo chegou e disse: gente, fica calmo, vai. Se fosse um mineiro, ele vai ser os cabeçudos. Fica calmo. Fica calmo. Eu não falei, mas ele não fez isso. Irmão, você já tomou uma decisão errada, trocou de navio. Já não era para ter trocado. Aí agora Deus está usando o homem de Deus para dizer: não vai adiante, para aí. Vamos agora organizar a vida agora, já que você fez o que não era para fazer. Só que você quer insistir em dar sequência a isso. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: pare. Pastor, mas e se eu for adiante? Se você for adiante, o que hoje é uma brisa do sul vai virar um vento que vai destruir toda a tua vida. Olha o versículo 14: o vento era do sul, bem suave, levando, mas de repente se levantou um vento tempestuoso chamado Euroaquilão. O vento mudou. Aconteceu de repente, foi do nada, não estava nos planos do capitão e nem do dono do navio, mas o homem de Deus já havia sentido isso. Tem coisa que não tem explicação. Deus usa os líderes para falar coisa que a meteorologia não tem explicação. Mas o médico não tem como explicar. O que nós temos que entender é que Deus está usando a boca do homem de Deus. Então aprenda a ser sujeito à voz do líder, porque é a voz de Deus te dando uma orientação para você não ir às águas profundas. Mas nós vamos, então vai. Chegou lá, a tempestade tomou conta do navio. Pensa na dificuldade. A Bíblia diz que foi destruindo tudo. O desespero foi tão grande que eles começaram a se precipitar e a tomar decisões com as suas próprias mãos. Olha o versículo 19. Com as próprias mãos, eles pegam os aparelhos do navio e começam a jogar. Eles vão jogar o leme, eles vão jogar as velas, tudo que era que fazia o navio seguir em uma direção, em uma rota, eles jogaram fora. Eles dispensaram com as próprias mãos. Tem gente, irmão, que está tão perdido com as decisões que tomaram, que agora com as próprias mãos está se desfazendo de qualquer coisa para o nortear. Ele já perdeu o controle da situação. Então para ele tanto faz como tanto fez. A tempestade bateu e ele já nem tem força mais para caminhar. E o que ele faz? Com as próprias mãos começa a destruir o pouco do navio que sobrou. E o versículo 20
diz que por vários dias eles não viam nem sol e nem estrela, só escuridão, só penumbra. Irmão, perdeu a direção, perdeu a visão e por último, perdeu a esperança de se salvar. Que coisa triste quando a gente não ouve a voz de Deus. Que coisa triste quando a gente quer mudar de embarcação sem a direção de Deus. Perdeu a direção, perdeu a visão. E o versículo 20 no final diz: e perdemos toda a esperança de sermos salvos. Não tem mais esperança, acabou. Tem gente vivendo ministério, casamento, finanças, sentimento, sem esperança, está só levando, está deixando, como diz o texto, e ficamos navegando à toa. Tem gente à toa há meses, tem gente à toa há anos, à toa, vivendo uma vida sem sentido. Mas nessa noite, eu não vim só para apontar aonde você falhou, mas eu vim dizer que ainda existe uma forma de você voltar para o centro da vontade de Deus. Eu sei que a palavra te confronta, te incomoda, quem sabe te deixa desconfortável, mas nessa noite é Deus quem colocou isso no meu coração. O Espírito Santo lutou comigo durante esta tarde, porque eu queria trazer uma outra meditação, mas Deus ficou no meu coração e na minha mente dizendo: alguns tomaram embarcações erradas e precisa de um direcionamento para não morrerem nesta tempestade. E eu vim hoje tranquilo, porque sei que estou na direção do Espírito Santo para dizer para alguém, e que seja apenas um: você não vai morrer nesta tempestade, Deus vai te socorrer, Deus vai. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que eles pegaram todos os suprimentos e jogaram no navio para fora, tudo que poderia mantê-los alimentados, com fome, sem visão, sem direção, sem esperança. E aí Paulo olha para eles e diz: gente, com muito carinho ele diz: por que vocês não me ouviram? Por que vocês não me deram ouvidos? Por quê? Irmão, é tão triste quando você não ouve a voz de Deus. Tem gente, eu não queria falar isso, mas tem gente que está aqui nessa noite, que está ouvindo esta palavra, e mesmo assim está relutante, querendo navegar nesse navio ainda. Mas em nome de Jesus, não faça isso. Pare enquanto é tempo. Pastor, mas e aí? Aí Paulo chama a atenção deles. Versículo 21, Paulo diz: senhores, vocês deveriam ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitaria este dano e esta perda. Existem perdas, existem danos que sofremos porque não ouvimos a voz de Deus. Se ouvíssemos, não perderíamos
Alguém vai dizer: é Deus que está tirando. Deus não está tirando nada, é você que está perdendo, porque não ouviu a voz de Deus. Esses danos é Deus me provando. Deus não está provando. Esses danos são consequências porque você não ouviu a voz de Deus. Pastor, mas e agora, pastor? Eu vim para o culto e até agora o senhor só está falando que o navio vai afundar e que nós estamos tudo mal. Não, olha o texto. Aí ele diz assim: e agora? Versículo 22. Eu vos exorto, para que tenhais, oh aleluia, aleluia, aleluia. Não é nosso costume, mas olha, em 40 minutos eu vou pedir para você fazer isso uma vez só. Diga para alguém, diga assim: tenha bom ânimo. E se ele estiver bem desanimado, fala mais uma vez aí, alegra ele de novo. Vai, diga: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Que bom que você veio no culto de concentração da segunda, porque senão você não ia ter essa palavra de ânimo nessa noite. Pastor, eu troquei de navio, eu fui navegando na onde não era para navegar, eu perdi muita coisa, mas Deus está dizendo para você nessa noite: tenha bom ânimo. Por quê? Porque pode até ser que algumas coisas você perca, mas a tua vida você não perderá. A tua vida Deus vai preservar. Vai. A notícia ela é boa e ela é ruim, pastor Guilherme, porque disse: a vida eu vou preservar. Mas o naviozão, o navio não foi eu que mandei você entrar nele. O pequenininho era meu, agora esse é seu. Eu responsabilizo com os meus. Agora o seu, o navio vai perder. Mas vai perder. Mas você não vai morrer. Você não vai morrer. Pastor, mas e aí? Só o navio. E o que mais? Aqui eu começo a finalizar. Versículo 26. Aliás, o versículo de número 25. Ele diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que tudo o que Deus falou vai acontecer conforme Ele falou. Eu não sei se isso te tranquiliza ou se isso te deixa preocupado, mas eu não sei que rumo você tomou, mas a palavra que Deus disse que faria, Ele vai fazer. Pastor, mas eu estou tão longe daquilo que Deus falou que ia fazer. Fique tranquilo. É por isso que Paulo diz: é necessário darmos em uma ilha. É necessário. Para quê, Paulo? Já eu explico, mas é necessário. É necessário sairmos deste navio e pararmos por um tempo em uma ilha. Na ilha Deus vai tratar a gente de novo. Na ilha Deus vai restaurar a gente de novo. Na ilha Deus vai renovar a gente de novo. Na ilha Deus vai te tirar da tempestade, vai tirar do navio que te fez ir para essa tempestade, vai te colocar em uma ilha. Para quê, Paulo? Para você aprender algumas lições, para que quando sair de lá, saia ouvindo a voz de Deus e crendo naquilo que Deus falou para você. E a Bíblia diz que eles chegaram nessa ilha. E irmãos, tem gente que joga você no navio e depois, quando vê que o negócio está feio, ainda quer te matar. A Bíblia diz que o centurião diz: vamos entrar nesse navio. E aí está todo mundo quase morrendo. Aí ele diz: ó, tem uns barcos ali, vamos pegar a nossa tripulação e colocar nos barcos, e nós vamos matar todos esses presos que estão aqui dentro aqui, para que eles não fujam.
Porra. Eles mesmo jogam a gente no barco e depois eles mesmo querem matar a gente. Aí, vamos matar eles? Não, aí Paulo chamou e disse, vem aqui, não faz isso não. Não faz isso. Deus já falou comigo. Aí ele disse, então tá bom, não vamos. Vamos deixar todo mundo ao léu. Quem quiser que dá um jeito. Aí a Bíblia diz que cada um escapou, um agarrado a pedaço de madeira, outro agarrado às peças do navio. Chegaram na ilha. Chegaram na ilha molhado. Chegaram na ilha todo com frio, porque o mar era um mar Adriático, um mar que congelava. Chegaram. Quando chegaram, a Bíblia diz que os bárbaros foram recebê-los. E aí vem a primeira lição, e no outro dia a gente fala sobre as outras 5 lições. Eu falo essa lição e eu já devolvo o microfone ao meu pastor. A primeira lição que eles vão aprender é que quando eles dão de topo com os bárbaros, o que se espera de um bárbaro? Vai me matar, vai destruir, vai acabar, agora eles vão pegar a gente, vai! Aí quando chegaram os bárbaros, viram chegando, o bárbaro foi lá e acendeu uma fogueira. E disse, vem, eu sei que vocês estão com frio, vocês estão molhados, vem que tem fogueira para vocês se aquecer. E sabe o que eu aprendo? Que tem pessoas que você nunca imaginou que te ajudaria no seu tempo de naufrágio, mas Deus vai levantar para preparar uma fogueira para aquecer o teu coração. Levante a sua mão assim, deixa eu só deixar essa palavra profética para você. Deus está levantando bárbaros, pessoas que você nem imagina e nem acreditaria que eles seriam canais de bênção para você, mas Deus já preparou eles para te receber com uma fogueira acesa para aquecer a tua alma. Enquanto muitos te jogaram no mar, enquanto muitos te colocaram em embarcações frustradas, Deus vai levantar improváveis para aquecer a sua alma. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém pela palavra que ouvimos? Glória a Deus. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vencer Águia.